Que comam brioches. Sejam todos bem-vindos ao canal Vanguarda Histórica. 3 palavras que supostamente condenaram uma rainha à guilhotina. 3 palavras que se tornaram símbolo da frieza aristocrática diante da miséria popular. 3 palavras que Marie Antoinette nunca disse. Nos vídeos anteriores, você viu como a Revolução Francesa foi uma farsa sangrenta, como Robespierre se tornou um ditador psicopata, como nasceram esquerda e direita, e como a guilhotina democratizou a morte. Hoje você vai descobrir como a propaganda revolucionária criou a vilã mais odiada da história francesa. Marie Antoinette da Áustria foi transformada numa caricatura de tudo que estava errado com o antigo regime. Gastadora compulsiva, amante devassa, traidora da pátria, inimiga do povo francês. Mas quanto disso era verdade, e quanto foi construção política? A verdadeira Marie Antoinette era uma jovem austríaca de 14 anos, jogada num casamento político que ela não escolheu, numa corte que a rejeitou, num país que a odiou desde o primeiro dia. Sua história real é muito diferente do mito revolucionário. Eu sou Luiz Negromonte, e este é o Vanguarda Histórica. Após a vinheta do canal Vanguarda Histórica, retornaremos para dissecar a mulher que se tornou o bode expiatório de todos os problemas da França do século XVIII. Epic Audible Mystery. A menina sacrificada no altar da política. Para entender o mito, você precisa conhecer a realidade. Maria Antonieta era uma criança quando se tornou rainha da França. Nascida em 1755 em Viena, era a 15ª filha da imperatriz Maria Teresa da Áustria. Numa família de 16 filhos, Marie Antoinette não era particularmente importante. Não foi educada para governar, não aprendeu política, não teve preparação para ser rainha. Sua educação foi típica de princesas menores. Um pouco de música, dança, bordado, francês básico. Aos 14 anos, mal sabia escrever corretamente. Era uma adolescente mimada e superficial, como qualquer jovem rica da época. Em 1770, aos 14 anos, foi enviada para a França para se casar com o futuro Luís XVI. Era um casamento puramente político. Selava a aliança entre Áustria e França contra a Prússia e Inglaterra. A jovem Marie Antoinette chegou à França sem falar francês fluentemente, sem conhecer costumes franceses, sem entender a complexidade política do país. Era uma estrangeira em todos os sentidos. E a corte de Versalhes a recebeu exatamente assim, como invasora estrangeira. Desde o primeiro dia, foi tratada com frieza e desconfiança. Chamavam-na de l'Autrichienne, a austríaca, sempre com um tom depreciativo. O próprio casamento foi desastre total. Luís VI era tímido, desajeitado, sexualmente imaturo. O casamento não foi consumado por 7 anos. Marie Antoinette, adolescente numa corte hostil com um marido que a ignorava, se refugiou no que qualquer jovem faria: diversões superficiais. Começou aí a construção do mito da rainha fútil e gastadora. A criação da rainha demônio. A transformação de Maria Antonieta em vilã nacional não foi acidente. Foi campanha política deliberada, orquestrada pelos inimigos da monarquia. Primeiro, seus críticos exploraram sua origem austríaca. A Áustria era a inimiga tradicional da França. Qualquer crise diplomática era culpa da agente austríaca, infiltrada em Versalhes. Quando a França apoiou a independência americana contra a Inglaterra, os panfletos acusavam Marie Antoinette de vazar segredos militares para Viena. Segundo, transformaram seus gostos pessoais em crimes contra o povo. Marie Antoinette gostava de moda, joias, decoração, como qualquer mulher rica da época. Mas a propaganda revolucionária converteu isso em desperdício do dinheiro público e insulto aos pobres famintos. A famosa frase, que comam brioches, foi inventada décadas antes do nascimento de Marie Antoinette. Rousseau a atribuiu a uma grande princesa anônima em suas memórias de 1765.
Os panfletários jacobinos simplesmente colaram a frase na rainha para reforçar a imagem de frieza aristocrática. Terceiro, criaram uma versão pornográfica de sua vida privada. Centenas de panfletos circulavam por Paris descrevendo orgias imaginárias em Versalhes, casos amorosos inventados, perversões sexuais fantasiosas. Maria Antonieta foi retratada como ninfomaníaca insaciável que corrompia a corte francesa. O mais cruel, até sua dificuldade para ter filhos foi transformada em arma política. Quando finalmente engravidou após 7 anos de casamento, os panfletos insinuavam que o filho não era de Luís XVI. Qualquer coisa que fizesse seria distorcida contra ela. Esta campanha de difamação funcionou perfeitamente. Em 1789, quando a Revolução começou, Marie Antoinette já era a mulher mais odiada da França. A verdadeira Marie Antoinette. Números e fatos. Mas o que dizem os documentos históricos reais sobre os crimes de Marie Antoinette? Primeiro, os gastos. Os arquivos do Tesouro Real mostram que Marie Antoinette gastava cerca de 300 mil libras por ano com roupas e joias. Parece muito? Compare. O déficit anual do governo francês era de 126 milhões de libras. Os gastos da rainha representavam 0,2% do déficit total. Para ter perspectiva, Madame de Pompadour, amante de Luís XV, gastava 500 mil libras anuais, 66% a mais que Marie Antoinette. Mas ninguém culpou Pompadour pela crise financeira francesa. Segundo, as reformas políticas. Longe de ser reacionária, Maria Antonieta apoiou várias reformas progressistas. Defendeu a nomeação de ministros burgueses como Jacques Necker. Apoiou a abolição da servidão nas terras reais. Incentivou Luís VI a convocar os Estados Gerais, decisão que iniciou a Revolução. Terceiro, a vida familiar. Contrariando a propaganda sobre orgias e devassidão, Marie Antoinette era mãe dedicada e esposa fiel. Passou os últimos anos em Versalhes cuidando dos filhos e tentando salvar a monarquia através de negociações políticas. Quarto, as acusações de traição. Documentos austríacos mostram que Maria Antonieta raramente se correspondia com Viena e nunca vazou segredos militares. Sua mãe, Maria Teresa, reclamava constantemente que a filha não enviava informações sobre a política francesa. Quinto, o famoso Petit Trianon, retratado como símbolo de luxo excessivo, custou 60 mil libras para construir. Compare, o Palácio de Marly, de Luís XIV, custou 8 milhões de libras. Versalhes custava 200 mil libras anuais só de manutenção. Os números reais destroem completamente o mito da rainha gastadora e traidora. O bode expiatório perfeito. Marie Antoinette se tornou o bode expiatório perfeito porque reunia todas as características que os revolucionários precisavam odiar. Era mulher numa sociedade que desconfiava do poder feminino. As teorias políticas iluministas diziam que mulheres eram irracionais, emocionais, incapazes de governar. Quando a monarquia entrou em crise, era óbvio que a culpa era da influência feminina corrompendo o rei. Era estrangeira numa época de nacionalismo crescente. Os filósofos franceses pregavam que cada nação tinha caráter único, que não podia ser contaminado por elementos externos. Maria Antonieta representava a corrupção estrangeira da pureza francesa. Era rica numa época de crise econômica. Quando o povo passava fome, era psicologicamente necessário ter uma figura que simbolizasse o desperdício aristocrático. Não importava se ela realmente gastava muito, importava que parecesse gastar. Era católica numa época de secularização radical. Os jacobinos queriam destruir a Igreja Católica e criar nova religião civil. Maria Antonieta, devota sincera, representava o obscurantismo religioso que impedia o progresso racional. Era aristocrata numa época de igualitarismo revolucionário. Para justificar a destruição de toda a hierarquia social, os jacobinos precisavam provar que aristocratas eram intrinsecamente malvados. Marie Antoinette era o exemplo perfeito da corrupção aristocrática. E, finalmente, era bela e elegante numa época que desconfiava da beleza como frivolidade burguesa. A estética revolucionária valorizava a simplicidade espartana, a austeridade republicana.
Marie Antoinette representava a decadência da beleza aristocrática. Reunindo todos esses elementos, ela se tornou o inimigo perfeito contra o qual os revolucionários podiam unir todas suas frustrações e ressentimentos. Os últimos dias. Dignidade na desgraça. Quando a revolução destruiu sua vida, Marie Antoinette revelou uma coragem que seus inimigos não esperavam. Presa no templo em 1792, assistiu à execução do marido em janeiro de 1793 com dignidade estoica. Separada dos filhos, isolada, humilhada diariamente pelos guardas republicanos, nunca quebrou psicologicamente. Durante os 9 meses de prisão, escreveu cartas que revelam mulher muito diferente da caricatura revolucionária. Demonstrava preocupação genuína com o sofrimento do povo francês, arrependimento pelos erros da monarquia, esperança de reconciliação nacional. Sua última carta, escrita horas antes da execução, é documento extraordinário de perdão cristão. Perdoava seus inimigos, incluindo aqueles que votaram pela sua morte. Pedia que seus filhos não buscassem vingança contra os revolucionários. No julgamento, enfrentou acusações absurdas com serenidade impressionante. Foi acusada de conspiração contra a liberdade da nação e inteligência com inimigos externos. As provas eram cartas forjadas e testemunhas compradas. Quando perguntada se tinha algo a dizer em sua defesa, respondeu: "Ontem meu marido morreu no cadafalso. Para mim, não há nada mais a temer neste mundo." Na manhã de 16 de outubro de 1793, foi levada à guilhotina numa carroça comum, vestida de branco simples, mãos amarradas. A multidão esperava vê-la chorar, implorar piedade, quebrar. Em vez disso, manteve a cabeça erguida até o fim. Suas últimas palavras foram para o carrasco, cujo pé ela pisou sem querer ao subir no cadafalso: "Perdão, Senhor, não foi de propósito." Mesmo na morte, manteve a educação aristocrática que tanto irritava seus inimigos. O mito sobrevive à verdade. A execução de Maria Antonieta não encerrou sua demonização, a intensificou. Durante todo o século XIX, a propaganda revolucionária continuou pintando-a como símbolo de tudo que estava errado com o antigo regime. Cada vez que movimentos republicanos precisavam justificar violência contra monarquistas, ressuscitavam a imagem da rainha gastadora e traidora. Mesmo historiadores sérios do século XX perpetuaram muitos mitos sobre ela. Livros acadêmicos repetiam a frase "que comam brioches", como se fosse documentada. Filmes de Hollywood consolidaram a imagem da rainha fútil e inconsequente. Apenas nas últimas décadas, com acesso completo aos arquivos reais e revolucionários, os historiadores começaram a reconstruir a verdadeira Marie Antoinette. O resultado é retrato muito diferente. Jovem mulher jogada numa situação impossível, que cometeu erros de juventude e inexperiência, mas não os crimes pelos quais foi executada. A verdadeira tragédia de Marie Antoinette não foi ter sido uma rainha má, foi ter sido bode expiatório conveniente para revolucionários que precisavam de vilã para justificar suas próprias atrocidades. Sua execução não resolveu nenhum problema da França. A crise econômica continuou, a violência política piorou, a instabilidade social se intensificou. Mas os jacobinos tinham sua vingança simbólica contra o antigo regime. Lição e gancho para o próximo vídeo. A história de Maria Antonieta nos ensina como narrativas políticas podem transformar pessoas reais em monstros imaginários. Uma jovem de 14 anos, jogada numa situação política que não entendia, foi transformada na encarnação de todos os males da sociedade francesa. Seus defeitos menores foram ampliados, suas qualidades ignoradas, sua humanidade negada. Este é o padrão de todas as revoluções: criar inimigos perfeitos que justifiquem violência extrema. Maria Antonieta não foi executada pelos crimes que cometeu, mas pelos crimes que precisavam que ela tivesse cometido. A propaganda revolucionária criou o protótipo da vilã política moderna: estrangeira, rica, mulher, diferente. Fórmula que seria usada em todas as revoluções posteriores para justificar terror contra grupos indesejáveis. No próximo vídeo,
Vamos dissecar outro mito da Revolução Francesa: o culto da razão, quando os jacobinos tentaram substituir o cristianismo por uma religião política artificial. Descubra como nasceu o primeiro Estado ateu da história e por que fracassou completamente. Se inscreva no canal Vanguarda Histórica e conheça mais verdades históricas que destroem mitos revolucionários. Este é o Vanguarda Histórica, onde a verdade corta mais fundo que qualquer propaganda.